Bora para mais um devocional aqui, brabíssimo. Então vamos orar. Deixa eu colocar aqui só o título da live. Execução máxima. E vou colocar aqui, uma palavra-chave. Digita. Desafio. Então pronto, vamos lá, Elis. Fixar comentário, pronto. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Quero te agradecer, Senhor, por mais esse momento de palavra. Pai, eu sei que o Senhor tem muitas coisas para a nossa vida, Pai. Eu sei que quanto mais a gente se entregar, quanto mais a gente se permitir ir além, quanto mais a gente de fato ficar disponível para a Tua vontade, Senhor, mais a gente vai colher, mais a gente vai romper, mais a gente vai, Pai, de fato para um próximo nível. Pai, eu te peço que nesse dia a Tua palavra ela não só venha como informação, mas que ela venha como um comando, como um confronto, como uma direção, Senhor. E que as coisas mudem completamente. Que a maneira que a gente está aqui agora seja completamente transformada e que a gente saia daqui com mais energia, com a fé renovada, com uma palavra de encorajamento. Pai, com um novo tipo de disposição, de ousadia. Que nesse dia, Senhor, a gente coloque aqui a cabeça no travesseiro e saiba, que a gente venceu por estar no lugar onde o Senhor deseja que estejamos. E Pai, no nome de Jesus, que essa palavra também sirva como uma água purificadora, Senhor, tirando toda ferida, todo peso, todo espírito de confusão. Que aqui também seja um ambiente de cura para a paralisação. Sabemos que muitas pessoas não têm tido coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, de tomar a decisão que precisa tomar. E Pai, no nome de Jesus, eu te peço que isso seja quebrado aqui. Nos coloque em movimento, nos tira da prisão, nos ensina de fato a viver em liberdade, Senhor. Pai, eu creio que essa palavra aqui vai mudar a nossa vida completamente. E isso vai fazer com que a gente destrave tudo que está travado, que está amarrado, que está preso, Senhor. Então aqui a gente vai sair com um novo nível de novidade de vida. Então eu já te agradeço por cada vitória, por cada conquista e por cada decisão que o Senhor vai trazer e nos dar aqui hoje. Então bora para cima. Eu vou ler um texto aqui, que é o texto de 1 Reis 18, que fala de uma tremenda guerra, e esse é o espírito das coisas que eu acredito que a gente vai viver aqui hoje. Então o texto é o seguinte, fala de 1 Reis 18, que conta a seguinte história aqui, Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: Vá, apresente-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: Vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois podem ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar, e saíram, cada um para um lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: É o Senhor mesmo? É o Senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui.
Mas Obadias disse: o que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo, de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor estava me mandando dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, eu prometo que hoje eu vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para encontrar com Elias. Quando viu o profeta Acabe, disse: então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azira, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa do outro lado. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este que é Deus. Então o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oravam a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Até o meio-dia, Elias começou a caçoar deles e ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém não se ouviu nenhum som.
Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem que o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu por todo o altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é o Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias respondeu: prenderam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem ao riacho do rio Quizon, e ali os matou. Esse texto, ele é muito top, porque ele ensina muita coisa que, para mim, nesse tempo, o povo está precisando, e não é pouco não, está precisando muito. Então, geralmente, quando eu estou fazendo um devocional, ou estou lendo a palavra, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo ler não para pegar informação, mas eu costumo ler para aprender e falar: como é que eu aplico isso na minha vida? Então a ideia aqui é que eu passe um mapa para você do que exatamente aconteceu nesse momento aqui, para que você olhe para a sua vida e fale: nossa, isso aqui é incomum. E você pegue a mesma atitude de Elias para poder aplicá-la na sua vida e romper. Então, uma das coisas que eu vejo que está faltando é simplesmente essa agressividade que Elias teve para poder romper. Mas quando a gente pega o texto aqui de 1 Reis, que foi o texto que eu li, capítulo 18, qual que é a primeira situação que acontece aqui? Existia uma crise no mundo e as coisas elas estavam ali fora do lugar. E no começo do texto fala que, estava havendo um ano de muita seca mesmo, e existia até inclusive falta de alimento. Então a primeira coisa que você precisa para viver uma vida nova é uma crise. Então o problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, aquela situação ruim que parece que ela não rompe, por mais que você lute, por mais que você ore, por mais que você permaneça, se você não consegue romper, o que está acontecendo? Você precisa usar essa crise para romper de uma vez por todas. Então a crise aqui na terra era de seca e de falta de alimento. Porém, existe um comportamento em meio à crise que faz com que as pessoas elas permaneçam neste lugar. Então a crise era de fome, era de seca, mas qual que era o comportamento do povo? Se esconder. Então, não faz sentido algum.
Você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma crise, e a sua dificuldade é mantida e sustentada pela sua paralisação e pelos seus esconderijos. Então, simplesmente, o povo precisava reagir com um rei, contra um rei que estava oprimindo as pessoas a viver um caminho que não era o caminho que Deus tinha para elas. Então, simplesmente, no começo do texto que a gente leu, o que acaba acontecendo? Você pega uma pessoa chamada Obadias. E aí eu quero que você pegue quais são os pontos que de fato eu estou parecendo com Obadias. Então, o que era Obadias? Obadias era uma pessoa que era um servo de Deus. Era uma pessoa fiel. E aí, às vezes, essa pessoa está sendo exatamente você. Você tem um bom coração. Você não faz mal para ninguém. Você quer trabalhar. Você quer resolver os problemas. Você quer uma vida nova. Você quer uma bênção para sua casa. Você quer tudo. Só que simplesmente, mesmo assim, as coisas não acontecem. E aí, por que não acontece? Então, primeira característica de Obadias. Obadias é bom. E aí, a primeira coisa que você precisa entender é que ser bom não é o suficiente. Ser uma pessoa que não faz mal para uma formiga não é suficiente. Isso não vai resolver os seus problemas. Então, Obadias, presta atenção, ser bonzinho, ser dócil, ser caridoso e não matar uma formiga, ser ético, não roubar, não matar ninguém. Isso simplesmente faz você fazer mais do que a sua obrigação. Então coloca aí, Obadias, ser bom não é suficiente. Então qual que era o comportamento de Obadias? Ele sabia que o rei estava oprimindo o povo e ele simplesmente pegou o exército de Deus, que eram os 100 profetas que faltavam, e lhe ofereceu uma caverna para que eles pudessem se esconder. Então, qual tem sido o seu plano? De fuga, ou esconderijo, ou de ataque? Deixa eu te falar, quando você decide, mediante das suas provas e dificuldades, se esconder e permanecer, o máximo que vai acontecer é você ficar escondido. Então Obadias convidou o exército para um plano de fuga. Então, isso não pode acontecer. Talvez o teu plano, talvez a tua atitude, talvez a tua fé está totalmente canalizada e direcionada para a sobrevivência. E se tudo der certo, não vai acontecer nada além disso. E aí eu quero te corrigir a respeito disso. Você não foi chamado somente para existir. Você não foi chamado somente para sobreviver. Não é possível que nessa altura do campeonato você acredite que o que sobra, que o resto é simplesmente o que Deus tem para você. E isso é uma mentira lavada. Sabe? Então tem muita gente há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, vivendo o mínimo. E aí não é possível que nessa altura do campeonato você ainda não conseguiu enxergar que enquanto você for pacífico, o máximo que vai acontecer é você sobreviver. Então esse nível de atitude, esse nível de postura precisa mudar. Ah, mas Deus vai fazer. Não. Ah, mas Deus vai resolver meus problemas. Não. Enquanto você não partir para cima com agressividade para resolver os problemas que você mesmo causou, as coisas não vão mudar. As coisas não vão ser diferentes. Não vão ser diferentes. Então, primeira coisa, Obadias, ele era bom. Segunda coisa, Obadias, ele tinha um excelente plano de fuga e sobrevivência.
E Obadias sustentava o tempo difícil. Essas são as 3 características aqui que você precisa entender sobre Obadias. Um homem de Deus, uma pessoa boa, que tinha um plano de fuga e que sustentava um tempo difícil. Então ele dava comida e água para o exército continuar escondido. Sabe, então às vezes só o que você quer é chegar em casa, comer, dormir, ficar quietinho, para nenhum problema bater na sua porta. Mas isso é covardia. Isso é covardia. Sabe, as coisas não podem continuar assim. Você precisa fazer completamente diferente. As coisas precisam mudar. E só vai acontecer se você reagir. As coisas de fato só vão para outro nível se você ir para cima, se você lutar, se você for agressivo. Então, enquanto você continuar pacífico, as coisas não vão para outro patamar. As coisas não vão para outro nível. Você simplesmente não vai romper. E o pior, o tempo não vai te esperar. O tempo continua passando. Sabe? E aí simplesmente você não vê nada acontecer e aí vai batendo um desespero. Então não pode ser assim. Não pode ser assim. E aí, quem era o Deus de Obadias, de acordo com esse pensamento? Era o medo. Então o Obadias, ele não estava sendo sustentado por Deus. Ele estava sendo sustentado pelo medo. E é aí que você precisa. Fala, Rick. Fala, John. Bora pra cima. É aí que a gente vai começar a romper aqui. Então existiu uma crise. E talvez você está passando por uma crise. E aí a gente entendeu que talvez você está sendo Obadias. Uma pessoa boa. Uma pessoa que está vivendo debaixo de um plano de fuga. Uma pessoa que a sua própria atitude está sustentando um tempo difícil. E que simplesmente o Deus presente que está atuando na sua vida é o medo. E esse medo faz com que você não parta para cima do problema. Esse medo faz com que você não reaja. Esse medo faz com que você não rompa com o que precisa romper. E aí simplesmente as coisas não saem do lugar. E passa ano, e passa mês, e passa semana e você não rompe. Isso é péssimo. É muito ruim para uma pessoa que não faz mal para ninguém sofrer dia após dia e não ver fruto, e não ver romper, e não ver acontecer, e não sai do nível, e a estação não muda. E aí você fala, meu Deus do céu, Deus vai fazer algo para mim. Deus vai fazer algo por mim. Deus vai me tirar desse lugar. Não, Deus já te deu todo o recurso. Deus já te deu a visão. Deus já te deu o caminho. Deus já mostrou quem é seu inimigo. Deus já te mostrou com que você está ferido. Deus já te mostrou a sua força, já te mostrou a sua capacidade. Deus já fez com que você vivesse momentos na sua vida que de fato você viveu em plenitude, viveu em ascensão, viveu conquistando. Mas se você não quiser sair desse lugar, Deus não vai te tirar daí. Existe uma condição chamada livre-arbítrio, aonde nem Deus pode ir contra você. A sua decisão a respeito da sua vida, ela é mais poderosa do que a vontade e o plano de Deus. Então, se você não quiser lutar, Deus não pode fazer nada. Se você não quiser sair da caverna, Deus não pode fazer nada. Se você não quiser romper hoje, não vai ser hoje que Deus vai estender a mão para você. Mas Ele continua a esperar. Então, essas são as características de Obadias. Essas são as características pela qual eu vejo que a maioria das pessoas está vivendo. E aí você pega e vê Elias tendo um comportamento que mudou as coisas em um dia. E aí uma primeira coisa que eu quero que você pegue a respeito do comportamento de Elias. Um dia
é suficiente para a sua vida mudar. Um dia é suficiente para a sua vida mudar. Fala aí para você, ó. Um dia é suficiente para a minha vida mudar. Mas verbaliza isso, para que saia da boca aqui, ó, e entre nos seus ouvidos. Um dia é suficiente para a minha vida mudar. Se você puder, escreve aqui no comentário só para eu garantir que você ouviu essa frase. Um dia é suficiente para a minha vida mudar. Um dia é suficiente para a minha vida mudar. E eu declaro que hoje é esse dia. Que se você pegar essa palavra, se você pegar o que eu estou te passando aqui, se você de fato corresponder, as coisas vão mudar completamente na sua vida. Agora, se você continuar um covarde, sendo controlado pelo medo, as coisas não vão mudar. Se você continuar sustentando um medo, as coisas não vão mudar. Olha, Moisés, um dia é suficiente para mudar a minha vida. Olha aí, ó, a Ivonete, um dia é suficiente para mudar a minha vida. E foi assim com Elias. Então, a primeira coisa que aconteceu com Elias, Elias falou, é hoje que as coisas vão mudar. É hoje que as coisas vão mudar. É isso que você precisa já dar esse recado para o céu. É hoje que as coisas vão mudar. E aí, você pega o cenário. Elias estava sendo perseguido por todo lugar. Era perseguido pelo inimigo. E eu vou te contar a primeira boa notícia. Talvez não é de hoje que você tem sido perseguido. Talvez não é de hoje. Que parece que tem muitos inimigos se levantando contra você. Parece que não é de hoje que você é constantemente atacado. E aí eu quero te dar uma boa notícia. Aquele que decidiu vencer hoje era perseguido e existia uma ameaça de morte sobre todos os lugares, sobre a vida de Elias. Deixa eu te falar uma coisa, a tua vida tá boa demais. Porque todos os dias Elias, a cabeça de Elias era caçada. Sabe? Todos os dias a cabeça de Elias era caçada. Então assim, se você acha que a sua cabeça está em jogo, saiba, a de Elias também estava. Isso é um pré-requisito para você viver um milagre hoje. Então simplesmente a gente entende aqui no comportamento de Elias que um dia é suficiente. E simplesmente se você estiver sendo perseguido, isso é um sinal que você está pronto para viver uma virada na sua vida. Mas o que Elias simplesmente fez? Ele não fugiu. Ele partiu para cima do problema. Ele partiu para cima do rei. Ele partiu para cima do gigante. Então Elias, ele foi para o centro do problema. Sabe o que Elias falou? Tô indo me encontrar com esse cara que tá me perseguindo. Tô indo me encontrar com esse problema. Hoje eu vou resolver essa parada. E é aí que você precisa entender o que precisa acontecer para o jogo mudar. Ou você para de fugir do problema e começa a partir para cima dele, ou então as coisas não vão mudar. Ou você começa partindo para cima do problema, ou senão as coisas não vão mudar. Então aquilo que está me amedrontando, aquilo que está me tirando a minha força, aquilo que está me colocando medo, hoje eu vou para cima do problema. Hoje o jogo vai ter que mudar. Hoje eu não vou mais apanhar, eu não vou mais ficar escondido. Hoje alguma coisa vai ter que acontecer. E aí foi assim que Elias simplesmente começou a virar o jogo. Avisa pro rei que eu tô indo lá. Avisa pro rei.
Então, o que Elias fez? Ele deu um recado para o céu. É hoje que eu vou para cima do problema. Eu vou para cima do problema. Então você precisa tomar posse de uma nova palavra. Ou você muda o seu discurso, ou você muda o seu pensamento, ou então as coisas não vão mudar. Ou você estabelece que a partir de agora você não aceita mais essa situação, você não aceita mais essa circunstância. Você não aceita mais ficar vivendo do pouco, da miséria, do que sobra, do que resta, do quando dá eu faço alguma coisa, quando dá eu sobrevivo, quando dá eu realizo um sonho, quando dá eu faço alguma coisa para minha família. Ou você para de viver quando dá e vai para cima dos problemas, ou senão as coisas não vão mudar. Então Elias simplesmente estabeleceu: hoje é o dia que eu vou de encontro ao meu problema e o pau vai quebrar. Hoje é o dia que eu vou para cima do problema e as coisas vão acontecer. Hoje é o dia que eu vou fazer diferente, hoje é o dia que eu vou parar de fugir, hoje é o dia que eu vou parar de me esconder, hoje é o dia que eu vou parar de ter medo, hoje é o dia que eu vou parar de ser Obadias, uma pessoa boa, mas completamente fujona e melindrada. Eu não vou ser mais essa pessoa. Então marca lá, ó, a agenda com o meu problema, porque hoje eu vou para cima dele. E aí o que Elias fez? Ele partiu para cima do problema. E diante desse encontro, ele estabeleceu um desafio. Então, hoje, as coisas vão romper. Eu vou travar uma batalha, eu vou travar um combate. E é para isso que eu quero te convidar. Ou você se envolve num desafio da sua própria vida para você romper em comportamento, para você romper em decisão, para você romper em fé, para você romper em visão, para você romper com as coisas que você tem escutado do inimigo. Ou senão as coisas não dão certo. O seu comportamento precisa mudar. Você precisa parar de ser Obadias. Para de ser bom. Para de fugir. Para de ficar sustentando esse tempo difícil. E para de ser sustentado pelo medo. Está me ouvindo? Fala assim, eu tô ouvindo. Escreve aí pra mim. Só pra eu saber que você tá aí. Fala, eu tô ouvindo. Para de ser Obadias. Para. Porque não tá resolvendo. Se fosse resolver, você já estava em outro lugar, mas não tá resolvendo. Então para de ser bom. Para de fugir. Para de sustentar esse tempo difícil. E para de ser sustentado pelo medo. Para com isso. Para com isso, senão as coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar. Então, quando a gente entra nessa atmosfera de Elias, eu entendo que um dia é suficiente. Eu entendo que mesmo sendo perseguido pelo inimigo, eu consigo mudar o jogo. Se eu partir para cima do problema. E hoje, eu tomo a decisão de ir para cima disso. Com toda a minha força. E aí, Tânia? Hoje eu vou para cima do problema com toda a minha força, mas para isso, eu preciso estabelecer um desafio. E aí, o que isso significa? Você precisa ter compromisso com essa virada de jogo. Você precisa ter disposição. Você precisa investir tempo. Ou você vai para cima com força, ou então, simplesmente as coisas não vão mudar. Ou você vai para cima com agressividade, ou então simplesmente as coisas não vão mudar. Então, algo diferente precisa acontecer. Algo diferente precisa mudar. Ou então, simplesmente, as coisas elas não vão acontecer. Então, Senhor, rompe. Me ajuda a romper. Me ajuda a ir para o próximo nível.
Me ajuda a sair desse lugar. E para isso, eu vou me comprometer. Para isso, eu vou estabelecer o nível de pressão que for preciso. E foi assim que aconteceu. Elias foi para encarar o inimigo. E quando ele foi encarar o inimigo, simplesmente o problema fala o seguinte para ele. O rei fala o seguinte, Acabe fala o seguinte para Elias. Então é você o maior criador dos problemas. E é isso que o inimigo faz. Ele coloca a culpa em você. Então a primeira coisa que aconteceu quando Elias ele foi confrontar o problema, sabe o que o problema falou para ele? O problema é você. Ai, que miserável, velho. Quando você vai para o confronto, o inimigo ele vai tentar mudar a sua identidade. Então o que você precisa aprender com Elias? Elias sustentou quem ele era em Deus. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem é você em Deus? Você realmente é essa pessoa que apanha, foge, tem medo, perdeu a ousadia, perdeu a disposição? Male male, se deixar, nem da cama se levanta. Você realmente é essa pessoa? Que não tem voz para nada, que não decide mais nada. Você realmente é essa pessoa? Que fica trabalhando com 50% da sua capacidade, da sua energia, porque não tem coragem de viver 100% aquilo que Deus te chamou para viver? Você realmente é essa pessoa? Bundona, fujona? Você realmente é essa pessoa? Eu acredito que não. Então alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa acontecer. E eu garanto que se uma das coisas hoje mudar, que é o seu comportamento e a sua atitude com relação ao que Deus te chamou, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Então o que o inimigo fala? Ah, você é o causador dos problemas. Você é o maior criador dos problemas. E simplesmente Elias dá a seguinte resposta: eu não sou o criador de problemas. Eu não sou o criador de problemas. E aí Elias retruca: você é o problema, porque simplesmente você desobedece e não segue mais os princípios do Senhor. E aí você precisa entender essa divisão. Se você segue o que Deus tem te falado, se você segue aquilo que você já aprendeu em Deus, se você simplesmente confia no plano dele, os problemas não têm autoridade sobre você. Agora, se você se afugenta do que Deus te falou, se você fere os princípios, se você corre em outra direção, você passa a ser a pessoa que sustenta os problemas. Entende? Não pode ser assim. Existe essa divisão. Existe essa divisão. E aí, Elias, de novo, toma uma decisão que choca o mundo. E ele fala o seguinte: portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no monte. Mande também que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do deus Azira, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal e se reuniram no monte. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se é Baal, adorem Baal. E aí é a pergunta que eu quero que você se faça: até quando vocês vão ficar em dúvida? Até quando vocês vão ficar em dúvida?
Até quando você vai ficar questionando a circunstância? Até quando você vai ficar se perguntando o porquê desses problemas? Até quando você vai ficar adiando as decisões que você precisa tomar? Por mais quanto tempo você vai colocar a sua vida e a das pessoas que você ama em risco por desobedecer aquilo que Deus está falando para você? Realmente está valendo a pena? Realmente você acha que esse é o caminho pelo qual você vai ser salvo? Eu acredito que não. Então essa é a primeira interação de Elias com o povo que estava perdido. Então agora a gente soube como é ser Obadias. Vocês viram as características e os atributos de Elias. Agora eu quero que você preste atenção com relação às atitudes do povo. Porque não é só a gente que está lascado. É você e quem está em volta de você. Todo mundo está envolvido no mesmo cesto. Então, simplesmente, o povo da sua casa, da sua empresa, os seus amigos, eles precisam receber esse convite para que eles saiam da dúvida. E aí, sabe o que acontece? O povo que está fugindo de Deus também tem um comportamento. E sabe o que fala aqui? Porém, o povo não respondeu nada. Então, silêncio. O seu silêncio não resolve nada. Você ficar quieto não resolve nada. Você se acovardar não resolve nada. Entende? Não resolve. Então você pega Obadias, simplesmente um medroso. Você pega Elias, totalmente determinado a resolver a situação. E aí você pega o povo, mediante o confronto, em silêncio. E aí você vê aqui, o silêncio não resolve nada. Então Elias estabelece um desafio. De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 400. Então traga os sacrifícios. E aqui começa um desafio. Aqui começa um desafio. Aqui começa o pau a quebrar. Porque simplesmente, o que Elias faz? Eu quero provar se o teu comportamento revela quem é seu Deus. Eu quero te provar se esse teu comportamento vai te salvar. E ele propõe um desafio. Vamos, de fato, oferecer um sacrifício ao nosso Deus. E vocês vão oferecer um sacrifício para o Deus que vocês estão seguindo. E vamos ver quem é o Deus vivo. Vamos ver quem é o Deus que responde. E aí simplesmente vocês vão pegar um altar. Vocês vão pegar um touro, picotar ele todinho, botar em cima do altar. E vocês vão clamar pelo seu Deus. Para que venha fogo do céu e consuma o sacrifício. Eu gosto demais disso. Porque aí você vê na hora quem é Deus. Aí você vê na hora quem é Deus. E aí sabe qual é o comportamento do povo? Uma conduta que não manifesta a presença dele. Uma conduta que não manifesta a presença de Deus. Então o povo ficava em silêncio e tinha uma conduta, uma rotina, uma ordem no seu dia que não manifestava a presença de Deus. Isso é uma merda. Por quê? Porque você está trabalhando, você está acordando cedo, você está chegando tarde em casa, você está dormindo tarde, você é bonzinho, você não fala mal de ninguém, você não deseja o mal das pessoas, você não rouba ninguém e mesmo assim você não rompe. Porque essa não é a conduta que Deus espera de você. Essa não é a conduta que Deus espera de você. Não é isso que Deus pediu para você fazer.
E aí simplesmente o povo começa a gritar. O povo começa a dançar. O povo começa a girar. Mas qual que era o problema? Tava clamando Deus errado. E aí nada aconteceu. E passa a manhã. E passa o almoço. E o Deus do povo, que era Baal, não se manifesta. E aí sabe qual era uma coisa que o povo precisava entender? Que o nosso Deus é um Deus de resposta. O nosso Deus é um Deus de resposta. Porém, Janley, Deus não está falando comigo. Deus não responde minhas orações. Deus não está me ajudando. Deus não está fazendo o milagre que eu preciso. Deus está vendo aqui as minhas necessidades, mas Ele não responde. E aí uma coisa que você precisa entender. A sua resposta é um sinal para Deus. E aqui eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Você sabe, vou até mais perto aqui, ó. Você sabe que você está fazendo errado. Você sabe que Deus te pediu coisas que você não entregou. Você sabe que você não está 100% entregue. Você sabe, vem aqui mais pertinho aqui, ó. Você sabe. Até falar mais baixo aqui, ó. Você sabe que o seu comportamento não é o comportamento que Deus está esperando de você. Você está calado. Você está vivendo uma rotina de um dia que sabe que Deus não tem isso para você. Você sabe. Você está gastando dinheiro de uma forma que não é para gastar. Você está se relacionando com pessoas que você não deveria estar se relacionando. Você tem aliança com coisas e lugares que não deveria ter mais. Você sabe que tem certos contratos que deveriam ter sido quebrados. Você sabe. Mas sabe o que está acontecendo? Essa resposta em comportamento que você está dando para Deus é uma resposta para Deus que você não está com o coração pronto para viver algo de fato diferente. Então, sabe o que o povo queria? O povo queria era controlar Deus. Só que deixa eu te falar, Deus não é seu escravo, você consegue entender isso? Deus não vai fazer as coisas do seu jeito. Deus não te deu a chave da eternidade para você fazer o que você quiser. Então deixa eu te falar uma coisa, bem tranquilo. Para você ter parte nas coisas e nos planos de Deus, ou você faz do jeito dele, ou você fica livre para você viver a vida que você quiser. Deus não vai te impedir. Ou você para de ser uma criança mimada e faz o que tem que ser feito, ou então o céu não vai se curvar para você, não. Não vai. Existe uma ordem do céu sobre a sua vida que precisa ser respeitada. Então, ou você, fica quietinho e obedece, ou então você vai continuar apanhando e apanhando feio. E o povo continuou com o mesmo comportamento. Continuou com o mesmo comportamento. Sabe o que eles fizeram? Pegaram facas e punhais. Vou pegar uma faca aqui, ó. Pegaram facas e punhais e começaram, a se degladiar, a se cortar, E sabe o que aconteceu? Não adiantou nada.
Então é importante que você saiba de uma coisa. A maior parte das feridas que tem te tormentado hoje foi você que criou. A maior parte das feridas que está doendo hoje é você que tem sustentado. E aí você tem que entender uma coisa. Continuar se machucando não vai resolver. Continuar se ferindo não vai resolver. Continuar com esse comportamento infantil de criança mimizenta não vai resolver. Deus não vai mandar o fogo. Deus não vai mandar o que você precisa para viver a próxima estação. Você precisa parar de ser criança. Você precisa parar de ser mimado. Deus não vai fazer do seu jeito. Então, ou você toma ordem, toma jeito, ou senão você vai continuar se lascando. E acabou. Não tem outra conversa. O povo em desobediência poderia continuar adorando, gritando, dançando, fazendo toda aquela palhaçada, inclusive se machucando. Esse tipo de comportamento chama a atenção de um Deus que não é o Senhor. Esse tipo de comportamento pode agradar a todo tipo de pessoa à sua volta, menos a Deus. Então, ou você toma vergonha na cara, ou senão as coisas não vão mudar. Ou você para de se fingir de vítima, ou então as coisas não vão mudar. Essa sua cara linda não vai mudar nada. Então para de se cortar, para de se machucar. Então esse comportamento ele faz o que com você? Promove ferida. Então esse comportamento promove feridas. Só isso. Ah, Diane, mas eu já estou machucado o suficiente. Continua com essa conduta e continua com essa tua força e continua desse jeito. Você vai ver que dá para piorar. Eu vou valendo com você que se você continuar o restante desses dias do mês com esse comportamento, eu te garanto, você vai terminar o mês pior do que quando você começou. Mas você está fazendo isso faz tempo. Mês, ano passado, ano do ano passado, e nada muda. Por quê? Porque você não morre. Enquanto você não decidir morrer, você vai ficar igual os profetas de Baal, passando vexame, passando vergonha. Então existe uma parte do povo que está vivendo uma palhaçada, que está se machucando e ainda está achando que está abalando. Mas sabe, posso te falar uma coisa? Tá feio, velho. Tá feio. Como uma pessoa que se diz boa, como uma pessoa que se diz crente, como uma pessoa que se diz filha de Deus, tá passando um vexame desse. Você realmente acredita que Deus desenhou essa vida para você? Você acha mesmo que um Deus que é o seu Pai deseja para você isso que você está vivendo? Você realmente acredita que essa é uma prova que Deus te colocou? Ou você está nesse lugar por falta de obediência? Vamos ser sinceros aqui. Porque falar para todo mundo que você está vivendo uma prova por causa de Deus, porque Deus colocou, isso isenta você de qualquer responsabilidade com as suas atitudes. Agora, realmente isso é verdade? Realmente é desse jeito? Você realmente está depositando toda a culpa numa prova que Deus colocou? Cara, isso não resolve. Isso não resolve. Então, ou você assume
Ou você assume uma alta responsabilidade, ou então as coisas não vão mudar para você. Você não está merecendo. Não é honesto isso que você está fazendo. É feio. É uma atitude ridícula, de criança. E ainda colocando a culpa em Deus é feio demais, chega a um vexame. Então você sabe que você tem todo o recurso. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe. Mas até quando você vai sustentar isso? Já perdeu tanta coisa. Já deixou de viver tanta coisa. Já passou tantas fases. Sabe, o que você precisa esperar acontecer mais para você querer mudar e fazer diferente? Pelo amor de Deus. Tipo, não vai resolver. Não vai resolver. Essa atitude, por A mais B, você já viu que não vai resolver. Sabe? Então começa e procura fazer diferente. Porque senão você vai se lascar, velho. Entende? Já tá lascado, não tem mais o que perder. Apesar que tem. Se vacilar, vai perder mais. Sabe? Então não tá valendo a pena. E aí, chega um momento que Eliseu fala, cara, já deu já. Elias fala, já deu. Não funciona. E aí, Elias disse ao povo, chegue mais perto de mim. E todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor, que estava derrubado. Sabe? É fogo isso. Mas Elias restaurou o altar. Sabe, assim, isso é muito forte, porque ou você restaura quem Deus de fato é na sua vida, ou senão as coisas não vão mudar. Ou você volta atrás e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ou tipo, as coisas não vão mudar. Esse comportamento de moleque, de moleca, de menino e de menina não vai te levar para lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai te afundar mais. Então o que você precisa fazer? Restaurar o altar. Volta a colocar Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Se você não fizer isso, não vai ter o que fazer. Ou você para de agir com as suas emoções, ou de fato não vai ter o que fazer. Consegue entender isso? Não vai ter o que fazer. Não tem jeito. Deu ruim. Não tem o que fazer se você não se render. Sabe? É difícil, isso dói, né? Eu sei que dói. Eu sei que você tá aí chorando agora. Tô ligado, tô ouvindo daqui. Mas não tem outro jeito. Você sabe como era a sua vida quando Deus era o primeiro. Sabe ou não sabe? Você sabe como era a sua vida quando você era obediente. Você sabe o que você viveu. Se tem alguém que se identifica com isso aqui, escreve só assim, ó. Eu sei. Só para eu saber se tem pelo menos um aqui que é sincero com o que a gente está conversando aqui. Cara, sua vida era outra. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Onde foi que você colocou Deus, sabe? Onde foi que você colocou Deus? Porque se você colocou Ele como a última opção, esquece. Esquece.
Entendeu? Se você colocou Deus como a última opção, não tem o que fazer. Entendeu? Tipo, não tem o que fazer. Você já colheu o resultado, entendeu? Você já colheu o resultado. Então, sabe, Deus, enquanto Ele for a última opção, as coisas não vão mudar. Sabe? Então, restaura esse altar. Coloca Deus no seu devido lugar. E foi assim que Elias fez. Ele falou o seguinte: com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Sabe? E aí é um outro ponto do momento da vitória. Você precisa voltar a adorar. Volte a adorar a Deus. Sabe? Volta, não tem outro caminho, não tem outra fórmula. Ou você volta a adorar a Deus, ou então as coisas não vão sair do lugar, cara. Não adianta. Sabe? Você vai sofrer por mais quanto tempo? Não tem jeito, não tem outra coisa que pode ser feita. E aí fala o seguinte: em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Sabe o que é isso aqui? É Elias mostrando que a resposta vem quando você está completamente submerso, completamente envolvido, completamente compromissado. Quando você se compromete completamente com o que Deus tem para você, quando você de fato estabelece um compromisso, é impossível que as coisas continuem do mesmo jeito e no mesmo lugar. É impossível que a sua vida não mude. É impossível que as coisas não fiquem completamente diferentes. Sabe, o jogo vai mudar. As coisas vão ser diferentes. Mas depende de você. Depende de quem você é. Depende da atitude que você vai tomar daqui para frente. Mas Deus, Ele tem um plano para você maravilhoso. Sabe? Então, o que eu preciso fazer imediatamente para colocar Deus no lugar dele? Para voltar a adorar Ele. E para ficar completamente envolvido e compromissado com o que Ele tem para mim. O que está faltando? Sabe? O que está faltando, pelo amor de Deus? Sabe? O que está faltando, cara? Pelo amor de Deus. O que Deus precisa fazer mais? O que Deus precisa provar mais? Para você voltar para esse lugar. Sabe? E aí o texto fala que Elias falou para jogar água de novo, e eles fizeram. E pela terceira vez, joga de novo, e eles fizeram. E aí sabe o que isso significa? Completamente compromissado. O altar foi completamente envolvido em compromisso. E isso estabelece uma pressão sobre a sua vida. Você não era mais para estar no lugar que você está hoje. Não era mais para você estar com o resultado que você está hoje. Não era mais para você estar vivendo esse vexame de vida. Essa vida desacelerada, essa vida completamente parada, essa vida que não rompe. Não é isso que Deus tem para você, pelo amor de Deus, você precisa ver isso. Não é isso que Deus tem para você, pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Se eu pudesse, eu entrava aí na tela e dava um tapa na sua cara, mas você não tá vendo. Sabe, você pode achar que você foi colocado aqui hoje por acaso, mas você não tá prestando atenção.
em todos os sinais que Deus já deu, em tudo que Ele já fez. Parece que você não está vendo que Ele está te sustentando no último suspiro e você não está tomando tento. Sabe quanta dor precisa a mais para você enxergar? Sabe? O que você vai esperar? Perder o casamento? O que você vai esperar? Perder sua casa, morar embaixo de uma ponte? O que você vai esperar acontecer? Sabe quantas vezes você vai ter que quebrar financeiramente para as coisas mudar? Parece que você não entendeu ainda. O tanto de coisa que você já viu, o tanto de experiência que você já viveu. Sabe, esse comportamento covarde, ele precisa mudar. Sabe, não está resolvendo. E me dá um desespero, porque não tem mais desgraça para acontecer e não muda. Sabe, que palhaçada. Meu Deus do céu, cara, não é possível. Não é possível. Sabe, vai acabar o ano vai estar acabando. E vai passar mais um ano com a mesma lamentação. E aí vai virar o ano e vai ser mais um ano contando as mesmas mentiras que vai fazer, que vai ser diferente, que lá. Cara, já deu. Ninguém acredita mais nisso. Não sei quem você está tentando enganar. Mas ninguém acredita mais nessa história fiada. Consegue entender? Pelo amor de Deus. Faz diferente, pelo amor de Deus. Desiste dessa conduta aí. Escuta o que eu tô falando. Se você não mudar agora, você tá ferrado. Vai piorar. Se você não tirar da sua vida as coisas que você tem que tirar, vai piorar. Se você não tomar as decisões que você tem que tomar, vai começar a doer mais, pode ter certeza disso. Então o que Elias faz? Pede para jogar água. Para jogar água. Para jogar água. E aí, Elias orou e a gente vai pro final agora. E aí você precisa ativar, sabe o que? Uma vida de oração. Uma vida de oração. Sabe, você precisa voltar a orar. Diana, eu não consigo nem abrir a boca. Não, eu tô aqui, eu vou orar com você hoje. Eu vou te ajudar hoje. Não sei amanhã como vai ser. Vai depender de você, mas... Sabe, se você não consegue nem orar, se você não consegue nem abrir a boca, é um sinal que você tá na UTI. Tá ruim a coisa. Mas eu vou te ajudar. Então, simplesmente Elias, ele ora. E o que ele ora? Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, prova agora quem és, o Deus de Israel. E eu que sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, o Senhor, és o Deus e estás trazendo o povo de volta para ti. E aí uma coisa que me chama a atenção nessa oração, sabe o que é? Eu sou o teu servo. Ai. Essa identidade que você precisa voltar a assumir. Eu sou o teu servo. Só que deixa eu te falar uma coisa. O servo não é bonzinho, não. O servo obedece o plano de Deus e não faz o que acha que é certo. O servo segue o plano. O servo faz o que Deus está pedindo. O servo arranca tudo da sua vida e das suas coisas, aquilo que ele sabe que não é da vontade de Deus. Para de interferir. Para de fazer do teu jeito. Para de agir com a tua força.
Para de insistir no erro. Para de ser mimado. Para de achar que Deus vai ficar passando a mão nas suas decisões erradas. Para de achar que você vai ser impune. Para que tá feio. Para. Então o que Elias fala? E que eu sou teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Eu preciso seguir e obedecer a ordem de Deus. Eu preciso obedecer a ordem de Deus. Você consegue entender isso? Ou você segue a ordem, ou ela vai acabar com a sua vida. Ela não, né? Você mesmo. E aí fala o seguinte. Elias fala: responde-me, Senhor. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o Deus que está trazendo este povo de volta. Talvez você não só se perdeu, mas está perdendo sua própria casa. Sabe, está perdendo as pessoas que você ama. Está perdendo as pessoas que você sabe que você deveria alcançar. E aí tudo está indo embora. Tudo está se destruindo. Mas a oração de Elias é o seguinte: mostra que tu é o Deus que está trazendo esse povo de volta. E aí, sabe, uma coisa que eu quero que você saiba é que Deus, além de Deus da guerra, Ele é o Deus da restauração. O nosso Deus é o Deus da restauração. Sabe, Deus pode sim restaurar todas as coisas. Deus tem como sim colocar todas as coisas no seu devido lugar. Mas ou você se rende, ou você coloca para fora, ou você sai do controle, ou pode ser que seja tarde demais daqui a pouco. Sabe? Escreve aí, ó. Eu me rendo. É necessário que você fique rendido. Sabe? Você precisa se render. Entendeu? E aí sabe o que é mais doido? Enquanto o povo que desobedecia e fugia e vivia debaixo do seu próprio plano, da sua própria conduta e da sua própria adoração, pedia uma resposta de Deus e a resposta não veio. Não era que Deus não estava querendo responder, mas o povo estava buscando o Deus errado. Talvez o Deus que você está pedindo uma resposta não é o Deus certo. Talvez o plano que você está querendo seguir nunca foi o plano que Deus tem para você. Talvez a maneira como você está conduzindo as coisas, sabe? Nunca foi da vontade de Deus. Sabe, aí você está correndo o risco de perder tudo, porque você não quer abrir mão do controle. Porque você simplesmente não quer dar espaço para Deus. Sabe, aí vai valer a pena você passar mais um dia correndo esse risco. Sabe, Deus às vezes está até me usando aqui para ser um anjo na sua vida. Para talvez dar um último recado para você. Sabe, só que para de ter pacto, para de ter compromisso, para de ter aliança com pessoas e coisas que não tem nada a ver com Deus.
Para de dar honra para coisas e para pessoas que não tem nada a ver com Deus, que simplesmente são usadas para te impedir, são usadas para te paralisar. Para que tá feio, não tá funcionando. Para que tá feio, cara. Não é isso que Deus tem para você. Para de ser covarde. Hoje toma as decisões que precisam ser tomadas. E aí sabe o que acontece quando você ceder? Acontece o seguinte, ó. Então o Senhor mandou fogo. Sabe, é isso que precisa acontecer. Deus, Ele tem poder para queimar todas as cagadas que você fez. E para botar para fora todas as pessoas que não deveriam estar fazendo mais parte da sua vida. Mas você precisa se render. Então faz aqui uma oração comigo. Deus, manda fogo. Oh, Senhor, manda fogo. Manda fogo, manda fogo. Sabe, escreve aí. Deus, manda fogo e bota uns foguinhos assim, ó. Eu vou mandar uns foguinhos aqui. Deus, manda fogo. Deus, manda fogo. Vamos ver se Deus manda. Deus, manda fogo. Deus, manda fogo, ó. Escreve aí, ó. Deus, manda fogo. Pra queimar tudo na minha vida que tá errado. Sabe, pra queimar tudo que tá fora do lugar. Sabe, Deus, manda fogo pra queimar toda a minha desobediência. Senhor, manda fogo. Manda fogo para que tudo seja diferente na minha vida. Sabe, Senhor, pelo amor de Deus, manda fogo para queimar toda a desordem, tudo que está errado, tudo que está fora do lugar. Senhor, manda fogo para queimar toda a aliança. Senhor, manda fogo para queimar toda a preguiça. No nome de Jesus, Senhor, manda fogo. Queima o altar. Sabe, queima minha vida, queima minha casa, queima tudo, mas o teu fogo eu sei que vai resolver. Senhor, queima tudo aquilo que está me impedindo. Senhor, queima tudo aquilo que está me travando. Senhor, queima todo medo. Sabe, Senhor, queima. Senhor, manda fogo, manda ousadia, manda atitude. Senhor, manda. Manda. Sabe, cara, vai ser lindo de ver como as coisas elas podem mudar completamente. Mas você precisa querer. Sabe, Deus manda fogo e Deus vai mandar. E aí o que acontece? Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. E aí acontece o mais doido. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, então, não só você que está perdido, mas as pessoas que estão à sua volta vão ser salvas por causa da tua decisão, por causa do teu comportamento, por causa da tua conduta. Sabe, as coisas vão acontecer, eu creio nisso. Eu creio que vai vir uma nova onda, eu creio que vai vir um novo comportamento. Mas sabe, você precisa reagir. E aí, ao reconhecimento do povo, se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: só o Senhor é Deus. Sabe? Então você precisa entender isso. Só o Senhor é Deus. Nesse momento, o povo colocou Deus no seu devido lugar. Sabe, a vida deles mudou naquele momento.
e toda fuga e tudo aquilo que estava fazendo com que eles não tivessem vivendo a vida que Deus tinha para eles foi consertado ali. Por quê? Porque eles colocaram Deus no seu devido lugar. E aí, automaticamente, a vida mudou. A vida mudou completamente. E Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Todos foram presos. E Elias fez com que descessem ao riacho de Quizon. E ali os matou. Ai, meu Deus. E aí, tão pronto para viver o dia agora? Porque se você tiver bom... E aí, sabe o que é isso? Quizon significa lugar de vitória improvável, purificação e confronto espiritual. Sabe que hoje, assim, você possa ir para Quizon e que tudo que está embaraçado na sua vida, tudo que está fora do lugar, tudo que está em desordem fique por lá mesmo. Né? E que hoje a gente possa viver uma vida sobrenatural. Eu quero orar para a gente encerrar aqui esse momento hoje, para que você literalmente possa viver um dia de vitória, para que de fato Deus ele volte a ser prioridade na sua vida e ele volte, sabe, a reinar, assim como você já viveu isso em alguns momentos. Tá? Então já quero, antes de orar, fazer um convite para você. Se você quiser estar aqui amanhã, 6 da manhã, para eu te dar outra peça, outra ferramenta, outra chave, e a gente juntos para um próximo nível, eu vou fazer isso durante 7 dias. Então amanhã 6 da manhã, domingo 6 da manhã, segunda 6 da manhã, eu vou estar aqui todos os dias, durante 7 dias, para a gente colocar Deus no seu devido lugar. E o nome desses dias, sabe, eu vou chamar esse desafio de execução máxima. Sabe, pelo menos por um momento, sabe, dá o seu máximo de novo por Deus. Pelo menos por um momento, coloca força total. Pelo menos por uma vez na vida esse ano, sabe, volta e se permite entregar tudo para Deus. Então aqui nos comentários da live, ó, aqui embaixo, onde está escrito comentar, escreve a palavra desafio, que eu vou te mandar um grupo do WhatsApp, onde simplesmente ali você vai receber as notificações e mais algumas coisas que eu vou mandar lá. E eu vou te pôr pressão e eu vou te desafiar. E eu tenho certeza de uma coisa. Daqui 7 dias, a gente vai comemorar junto. Sabe, uma nova fase, uma nova etapa da sua história. Mas não se permite ficar no mesmo lugar. Então coloca desafio aqui nos comentários, entra no grupo do WhatsApp e bota já o despertador aí, 6 da manhã, pra gente estar aqui. E todos os dias eu vou trazer uma palavra como essa, mas com o conceito de uma ferramenta. Sabe, uma ferramenta que você vai utilizar para quebrar essas coisas que estão te quebrando. Para você não ficar mais amarrado, para você não ficar mais paralisado. Tá? Então tamo junto. Escreve desafio, ou se você não conseguir, depois me manda uma mensagem, Dianle, quero entrar no grupo e eu quero fazer parte desses 7 dias de busca máxima a Deus. E eu vou te pôr pressão e vai ter 2 situações. Ou a gente rompe, ou a gente rompe. Então se permite pelo menos uma semana viver. Sabe o que Deus tem para você, e eu tenho certeza a sua vida ela vai mudar completamente. E a gente vai terminar esse mês glorificando a Deus, vivendo coisas novas e rompendo com tudo. Então não me deixe de mandar uma mensagem, não me deixe de pedir, Dianle, quero entrar nesse grupo, Dianle, vou estar aqui 6 da manhã, Dianle, coloquei o despertador.
E a gente vai colocar pressão nessa vida até ela voltar a viver milagre. Beleza? Então tá bom. Então bora orar pra gente viver um pouco ali agora, lá. Vamos pro combate. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Pai, que palavra poderosa, Senhor, meu Deus. Eu não tenho dúvidas que essa palavra ela veio literalmente do céu. E Pai, eu sei que ela não veio somente para o nosso intelectual, mas ela veio para que a gente possa romper espiritualmente. E Pai, eu sei que cada pessoa que passou por aqui não foi por acaso. E por esse motivo eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque no coração de cada um agora e faça eles compreenderem que essa era a resposta. Essa era a resposta que faltava. Esse era o combustível que faltava. Pai, ajuda cada um a tomar uma decisão de ter uma semana completamente compromissada contigo. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, faz um milagre, faz algo novo na minha vida. Faz algo novo na vida dos teus filhos. Pai, que essa mudança, que essa semana não seja só uma mudança individual, mas que a nossa casa, Senhor, prospere. Pai, que todos os problemas venham ser queimados pelo teu fogo. Pai, que toda aliança que não nos pertence mais seja quebrada. Pai, que aconteça algo maravilhoso e divino. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, porque eu sei, Senhor, que muitos aqui precisavam de um milagre. Pai, eu sei que muitos aqui estavam sem força. Pai, eu sei que muitos aqui não conseguem nem orar mais. Pai, eu sei que muitos aqui, Senhor, têm clamado por um milagre, por uma oportunidade de viver algo novo. Então, Pai, derrama no coração deles a certeza que esse é o momento de viver uma nova vida. Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que é difícil de enfrentarmos, Senhor, pega na nossa mão e vai conosco. Pai, nos entrega toda a ferramenta. Pai, que cada ponto que foi entregue aqui seja uma ferramenta na nossa vida. Que o Senhor volte a ser prioridade na nossa vida. Pai, que o Senhor volte a tomar o controle de cada situação. E Pai, nos colocamos aqui rendidos, Senhor, em Teu nome. Mas eu te peço, Senhor, muda a minha vida. Muda a vida de cada um que está aqui, Senhor, muda a minha vida. Fala com a sua própria boca, assim, em voz alta, Senhor, muda a minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu preciso de um milagre, eu estou disposto, Senhor, a entregar tudo aquilo que o Senhor me pedir. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço e te glorifico, Senhor. No nome de Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. Eu já te peço que no desafio dessa semana, cada dia, Senhor, me ajuda a ser fiel. Então me ajuda a dormir cedo, me ajuda a acordar cedo, que eu não perca, Senhor, nenhum momento como esse. Que a Tua palavra venha como uma faca, Senhor, e arranque tudo que está fora do lugar, tudo que está desalinhado, tudo aquilo que não é da Tua vontade, e que comece uma semana espetacular. Que a gente possa simplesmente, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós em plenitude, sem reserva, com uma entrega completa. Então, Pai, é isso que eu te peço e te agradeço. Cuida da nossa vida, Senhor, como o Senhor sempre fez, mas eu te peço, nos leva para outro patamar. Para a Tua honra e para a Tua glória eu te agradeço, Senhor. No nome de Jesus. Amém. O que é que eu quero pedir para vocês, Compartilhe essa live também, eu vou deixar ela salva. Então, se tem alguém que você lembrou, se tem alguém que está precisando disso, ou se você está precisando que outras pessoas participem disso, que estão precisando de uma resposta, que estão precisando viver algo novo, Também pede para mim o link do grupo, convida as pessoas que você quiser convidar. Se você tiver algum grupo, bora participar de um desafio de 6 dias ali de oração, de leitura da palavra, de devocional. Bora para cima aí, cara. E aí convida as pessoas para entrar no grupo, é livre. Então vamos encher esse grupo. Amanhã vamos estar aqui com mais gente. A gente chegou a ficar aqui com 20 pessoas. Então eu sei que se você chamar mais 3, chamar mais 5, chamar mais 10, chamar mais 20, chamar mais 50, a gente vai ficar muito mais forte.
E eu tenho certeza que a gente não só vai desfrutar de milagres e respostas de Deus na nossa vida, como a gente vai ver isso na vida das pessoas que estão próximas da gente também. Então, se você não escreveu o desafio aqui nos comentários da live, escreve. Ou vai no meu direct, escreve lá desafio, entra no grupo. E amanhã, 6 da manhã, a gente vai estar aqui durante 7 dias. Então, tamo junto. Se essa palavra foi bênção para você, se você pegou ela pela metade, eu vou deixar ela salva. Você assiste ela do começo. E a gente vai para cima viver a melhor fase da nossa vida. Tamo junto, espero que você tenha gostado, tá? E eu te vejo aqui amanhã, 6 da manhã. O Andrei vai convidar até o cachorro dele. Então, se você tem um cachorro, se você tem um gato, animais são bem-vindos. Inclusive os burros, que estão apanhando aí da vida, né, de uma maneira desnecessária. E eu creio que a gente vai viver uma parada completamente diferente, tá? Então não esquece de entrar no grupo, não esquece de me mandar mensagem, não esquece de me mandar também se Deus falou contigo, ou se você quiser compartilhar uma situação comigo, uma dificuldade, vou orar por vocês, vou orar com vocês. Então sintam-se à vontade também, use e me abusa à vontade. Então se tem uma situação ruim, se tem algo que você não está tendo força, né, me manda lá no direct também, que a gente vai resolver isso junto, tá bom? E a gente vai orar aqui todos os dias por isso. Então se vocês também me falarem coisas que vocês precisam romper, vai ser bom, porque vai ser essas confissões que vão me dar aqui prioridade para orar todos os dias por esse tipo de problema que a gente está enfrentando, seja ele nas emoções, em relacionamento, nas finanças, no negócio, no trabalho, na comida, no peso, eu não sei, na falta de tempo, na empresa, né? Manda lá para mim aquilo que você quer romper essa semana, que a gente vai orar por isso. Beleza? E vai romper, o fogo vai vir e a gente vai comemorar junto, tá? Na próxima semana ali, no final dela, a gente vai comemorar junto. Beleza? Ó, o Andrei falando aí, ó, ele responde mesmo, pode mandar. É isso aí, tamo junto, tá? Então, ó, tá ficando salva, e encaminha pra todo mundo e convida todo mundo pro grupo, que eu vou mandar aí pra vocês, beleza? Tamo junto e beijo no coração.